Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa conversa que vamos ter aqui hoje sobre os 12 sentidos, sobre a antroposofia, a integração sensorial, né, e o efeito dessas três coisas juntas na alimentação da primeira infância. Eu sou a Mariana Lacerda, sou terapeuta ocupacional, especialista e pesquisadora em primeira infância. Atualmente faço meu doutorado em saúde da criança e do adolescente na Faculdade de Medicina da UFMG. Eu quero te dar muito boas-vindas, te dar os parabéns por você ter se inscrito no CONALCO, estar participando desse congresso que é um mar incrível, de aprendizado sobre alimentação. Então, vamos começar um pouquinho. No meu trabalho, eu tenho a oportunidade de orientar várias famílias dentro de aspectos do desenvolvimento infantil. E eu percebo que existe com frequência muitas dúvidas em relação à alimentação que não cabem, a mim enquanto terapeuta ocupacional, mas que outras sim, que eu posso contribuir, e principalmente quando eu percebo que a família vem trazendo algumas dificuldades na alimentação que estão relacionadas aos aspectos sensoriais, Nós temos profissionais incríveis que trabalham com a amamentação, profissionais muito bem preparados para isso, e eu sinto como terapeuta ocupacional que os aspectos sensoriais eles têm um impacto muito importante, na relação de prazer, na relação de afeto com o alimento. E é sobre isso que eu quero conversar com você que está me ouvindo aqui hoje, viu? Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar presente aqui, de estar participando desse congresso, de estar podendo gravar essa palestra, de estar podendo fazer essa conversa com você que está aí do outro lado, Por que então falar desse tema? Porque esse é um tema, como eu estava dizendo no início, que eu percebo no meu trabalho, na minha trajetória profissional, a influência dos sentidos, na relação com a alimentação, e porque não só uma percepção minha, mas da comunidade científica, da comunidade profissional, essa percepção, de como a forma como a criança experimenta o alimento através dos seus sentidos vai trazer para ela uma relação de maior prazer ou de menor prazer com o alimento. Então vamos lá. A primeira noção que eu quero te contar aqui, um pouquinho, é sobre a antroposofia. Talvez você até que esteja aí do outro lado, talvez você até conheça, Mas se não, eu quero te apresentar. A antroposofia é uma ciência espiritual, Na antroposofia a gente acredita que nós somos feitos de três partes, de corpo, de alma e de espírito. Então é uma ciência que estuda o homem por completo, E aí desse entendimento do homem nesses três âmbitos, nessa tridimensão, a gente vai se aprofundar dentro de alguns aspectos do desenvolvimento humano, Para a antroposofia, a primeira infância é chamada de primeiro setênio. Por quê? Porque a gente considera a primeira infância os 7 primeiros anos de vida, Então, o primeiro setênio, a antroposofia divide os ciclos da vida em 7 anos, E quando a gente vai se aprofundando nesse tema, a gente vai ficando cada vez mais encantado de como que realmente esse ciclo dos 7 anos faz toda a diferença, E o estudo deles também é muito bonito. Uma das características mais importantes que a gente tem no primeiro setênio, na primeira infância, dentro do olhar da antroposofia, é de que a criança precisa conhecer, precisa saber que o mundo é bom. Se a criança percebe, conhece, sente um mundo que é bom, ela é capaz de desenvolver confiança nesse mundo, E ela também vai ser capaz de sentir confiança não só no mundo externo, mas no mundo interno, no mundo dela e na relação dela com os adultos, na relação dela com as pessoas. E
Aí a gente pode pensar assim, né, Mari, mas qual que é a importância dos sentidos na nossa vida? É muito interessante, assim, porque talvez a gente esteja tão acostumado, né, com os sentidos, e nós temos uma informação que chega até nós que é reduzida sobre os sentidos, né? A gente só conhece 5 sentidos, e a partir do momento que a gente começa a ampliar essa visão, a gente vai ampliando também o nosso conhecimento sobre a importância, né, desses sentidos. A nossa vida, ela se organiza através dos sentidos, né? O nosso corpo se organiza através dos sentidos. A gente tem uma organização de informações que são recebidas, né, de diferentes canais sensoriais e que é utilizada para nos capacitar a interagir com esse mundo, né? Então, à medida que a gente vai ligando os nossos sentidos, e isso inicialmente, né, já vem desde lá do ventre da mãe, a gente vai conhecendo o mundo a partir deles, né, e absorvendo inúmeras informações, né, e aí o nosso cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar, ele vai reforçar, ele vai inibir, vai comparar e vai associar essas informações de um modo flexível, né? Então as crianças, elas conhecem o mundo através dos seus sentidos, assim como nós, e quando a gente aí então fala, né, dentro da alimentação, muitas vezes a gente restringe, né, a alimentação para um único sentido, para o paladar, né? Ao se alimentar, a criança tem a experiência de apenas entrar em contato com o paladar. Então, dependendo da forma como a gente faz a comida, do cheiro, né, da textura, da forma como a gente entrega a comida, apresenta a comida para a criança, a gente restringe outros sentidos e oferece a ela apenas a oportunidade de experimentar esse sentido do paladar. Às vezes a gente mal deixa a criança olhar para a comida, né? A gente está com tanta pressa, naquela correria, a gente quer já entregar e colocar, a comida já vem na colher e já desce direto, a criança não tem a oportunidade de experimentar aquela comida, né? Tocar, então, parece impossível, né? Então eu queria começar essa conversa fazendo uma reflexão sobre realmente qual que é, né, o sentido que a gente mais tem permitido com que as crianças se alimentem. E a gente parar um pouquinho para pensar se será que não podia ser muito mais, né? Quais serão os benefícios da criança poder experimentar outros sentidos durante o processo de alimentação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Então, assim, todo mundo acha que a gente tem 5 sentidos, né? Que são a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Mas segundo a antroposofia, nós temos 12 sentidos. Isso mesmo, eu vou te explicar, né? A gente, como eu estava dizendo, a gente precisa de sentidos para perceber, para conhecer e nos orientar, né, nesse espaço físico que estamos. E a gente também tem alguns sentidos que a gente precisa para perceber e conhecer o nosso ambiente, né, esse mundo que tá fora de nós, mas também a gente tem alguns sentidos que são necessários para a gente perceber e conhecer aquilo que está atrás de tudo, né? Aquilo que os nossos olhos não veem, né? Que a gente fala que está no cosmos. E a gente divide esses 12 sentidos em 3 grandes grupos. A gente tem E a gente divide os 12 sentidos em 3 grandes grupos. A gente tem os sentidos que a gente chama de corpóreos ou volitivos, que são o tato, o sentido vital, que é o sentido da vida, movimento e equilíbrio. A gente também tem os sentidos anímicos ou emotivos, que é o olfato, o paladar, a visão e o sentido térmico. E também temos os sentidos espirituais ou cognitivos, que é a audição, a linguagem, o pensamento e o eu alheio. Existe uma sequência, né, no desenvolvimento dos sentidos,
Começa com os corpóreos e assim a gente vai evoluindo até chegar lá nos espirituais. Então eu quero te falar um pouquinho sobre os sentidos que mais interferem na alimentação. O tato, né, principalmente dentro da visão antroposófica, ele é o sentido pelo qual o homem se relaciona com a forma mais material do mundo exterior, né? Tudo a gente pega, né? E isso na infância ainda é maior do que em qualquer outra fase da nossa vida, né? A gente está explorando os objetos, a criança está explorando tudo que está na frente dela, né? Ela toca, ela passa de uma mão para outra, ela sente, ela bate, ela joga, então ela usa muito o sentido do tato para conhecer, né, esse mundo exterior. E para a antroposofia é bem isso, a criança e o adulto, né, vão usar o tato para conhecer, para entrar em contato, né, com o mundo exterior, de uma forma bem mais materializada. Também pelo sentido do tato, a gente se choca, né, com esse mundo exterior. É através dele que a gente se relaciona de uma maneira mais grosseira, de uma maneira mais rude, não no sentido pejorativo ou no sentido negativo, mas no sentido forte mesmo, né, dessa expressão. Mesmo assim, a gente tem até o processo de tatear, né, que é fazer isso de uma maneira mais suave, mas normalmente quando a gente pega alguma coisa, a gente pega já ali segurando, né, apertando. Então é um momento em que a gente esbarra ali naquele material exterior, né? E isso é muito interessante quando a gente pensa no alimento, porque poucas vezes a gente dá a chance do corpo da criança experimentar o tato nesse nível, né? Às vezes em relação à comida, às vezes a gente deixa a criança tatear a comida, né? Chegar com a mãozinha ali perto, mas a gente não deixa ela entrar em choque com esse material, né? Apertar, sentir, né? Passar de uma mão para outra. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas só pra gente ter uma clareza, né, do papel desse sentido que é o tato nessa relação com a alimentação. E assim, o que acontece quando a gente tem uma percepção, né, de um objeto que a gente toca, né? Lá dentro, o interior da nossa pele, a gente sente, né? Tanto que dependendo da temperatura desse material que a gente encostou, se tiver muito quente, a gente vai encostar a mão e voltar com ela. Se tiver muito frio, a gente vai, né, ficar arrepiado. Então, a partir do momento que eu toco um objeto, eu também sinto, né? Eu também sinto lá dentro. Tem uma percepção interna. Ela não é só externa, né? Então, o tato, ele também é um sentido que a gente fala que é interior do organismo, né? E que nós, enquanto seres humanos, adultos, né, a gente não está muito habituado em pensar no tato dessa forma, como um sentido que é também interior, né? A gente pensa muito nele como algo exterior ao nosso corpo. Então esse sentido a gente fala que ele atua de uma maneira um pouco mais abafada, né, digamos assim. Só que para a antroposofia, o sentido do tato, ele também é o sentido da vida, né? Ele também é o sentido volitivo. E esse sentido, né, a gente considera que ele é o sentido da vida porque é através dele que a gente sente a vida, né? De uma forma muito nítida, né? E a gente percebe a nós mesmos também através desse sentido. A gente, né, se toca, a gente toca as outras pessoas. Então, quando a gente usa o tato, são momentos de muito encontro, né, de vidas, da nossa própria vida e da vida do outro, né? E é algo que muitas vezes a gente não enxerga, que não é algo que está tão explícito ali. Muitas vezes é sutil, né, a forma como essa vida se expressa através do tato. Então o que acontece é que a gente toca realmente no objeto, mas o que a gente vivencia ali nessa experiência tátil
vai além, né? Vai também para o nosso interior, assim, do nosso corpo. Passa a ser algo dentro do limite, né, da nossa pele. E portanto, assim, o que a gente vivencia com o sentido do tato, ele é algo que também acontece dentro de nós, não algo que é só externo, como estava falando que a princípio, né, a gente entende e percebe. Da mesma forma, a gente vivencia o sentido da vida, né? Ele também acontece interior, dentro, né, do nosso corpo. A gente não vivencia um processo que acontece aqui, ali, fora de nós. A gente vivencia um processo que é interno, né? Então, o sentido da vida, ele também, a gente vai entendendo ao longo dessa conversa, que ele também tem tudo a ver com a alimentação. Um outro sentido que está bastante relacionado à alimentação e que esse a gente já tem, né, uma noção maior do quanto ele interfere nesse processo é o sentido do olfato, que dentro, né, desse pensamento da antroposofia a gente fala que é um sentido que faz com que a gente saia de nós, né, porque a gente entra em contato, em relacionamento com o mundo exterior, né. Só que a gente tem, né, o sentimento de que a gente sai muito pouco, né, de nós com o sentido do olfato. Às vezes a gente até acha que ele é um sentido muito forte, assim, porque muitas pessoas têm uma ligação muito grande com os cheiros, principalmente em relação à comida, que a gente tem uma memória olfativa, né? Mas em termos mais espirituais, não é um sentido que vai trazer muita informação do mundo exterior pra gente, sabe? Mas no sentido mais físico mesmo, mas no sentido mais espiritual, mais anímico, nem tanto, né? E nós, enquanto seres humanos, também, a gente não tá o tempo todo preocupado em conhecer o mundo através do nosso olfato, exceto algumas pessoas, né, que têm esse lado um pouco mais reforçado, mas os animais às vezes têm muito mais, né, esse desejo de conhecer o mundo pelo olfato, que é o que acontece com o cachorro. Então o Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, a pessoa que desenhou a antroposofia, né, pra gente, ele fala que apesar, né, do ser humano, né, do homem querer perceber o mundo exterior pelo sentido do olfato, ele consegue pouco contato com esse mundo, né, exterior. Não se trata então de um sentido que através do homem, né, vai querer se relacionar com o mundo exterior. Mas já o nosso sentido do paladar, que aí é um sentido, né, que é o mais óbvio, eu acho, quando a gente está falando de alimentação, através dele a gente tem um contato maior com o mundo exterior, né? A gente saboreia os alimentos, a gente processa os alimentos, parte, né, através da mastigação. Então a gente vivencia bastante, né, também interiormente as qualidades dos alimentos a partir do momento, né, que a gente degusta os alimentos. E esse exterior, então, que vem, né, de fora, que vem junto com o alimento, ele vai sendo bastante interiorizado, né, através do paladar. O paladar faz esse processo de interiorização que está no mundo externo, né, dos alimentos para o nosso mundo interno. Mais do que faz o olfato, né, bem mais. Então aqui no sentido do paladar a gente já tem uma relação maior entre o mundo exterior e o mundo interior, né? A visão também é assim, através da visão a gente consegue interiorizar mais características do mundo exterior. E aí nesse momento, pensando nesse relacionamento, né, com o mundo exterior, a criança está o tempo todo desenvolvendo, né, essa relação dela interna com o mundo exterior. E por que isso é tão importante, né? Por que é tão importante que a gente dê a eles a oportunidade de construir a relação desses mundos da melhor maneira possível, né? Então, quando a gente fala de visão, da gente também poder deixar a criança conhecer, né? Conhecer aquele alimento. Estou me lembrando aqui
de uma história que eu vi de uma criança dizendo, quando viu uma laranja, né, e perguntou: o que é isso? E a pessoa falou: olha, é uma laranja. Mas é uma laranja? Não, mas laranja é aquilo que eu vejo dentro da caixinha, né? Então, quais têm sido as oportunidades que a gente está dando também para a criança de conhecer esse mundo exterior da alimentação de uma forma mais viva, né? De uma forma menos mecanizada, menos industrializada, menos encaixotada, né? Qual que é essa oportunidade que a gente está dando da criança usar o sentido da visão como conexão, né, com o alimento. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que na vida a gente também tem alguns processos que são vitais, né, que é a respiração. Então a gente precisa da respiração para viver. O aquecimento, então a gente não consegue, por exemplo, viver em temperaturas extremas, né? A gente morre se isso acontecer. E a alimentação, né? Então, olha como a gente cuida também da nossa respiração, porque a gente sabe que é algo, né, vital. A gente cuida também da nossa temperatura. E quantas vezes a gente não cuida tão bem assim da nossa alimentação? A gente tá aqui por isso, né? Porque a gente quer buscar, porque a gente quer aprender, quer compartilhar uns com os outros para ter uma alimentação para as nossas crianças, né? De uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais cuidadosa. Então isso é muito bom, porque esse é um processo que realmente é vital, né? A alimentação, ela é vital. E tudo isso, a respiração, o aquecimento e a alimentação pertencem ao mundo exterior, ao mundo fora de nós, né? A respiração exige que exista o ar e o aquecimento também exige que tenha um certo calor ou um frio, né, no ambiente. E da mesma forma, a alimentação ela é necessária, né, no caso da gente considerar o nosso processo terreno, né? Então, assim, como que a gente fica de pé sem alimentar, né? Literalmente, se a gente não se alimenta, a gente fala, não, tem até aquela expressão, né, que fala saco vazio não para em pé, né? Então, a alimentação, ela é a nossa ligação com o mundo terreno. E o que acontece depois que a gente se alimenta é que acontece uma segregação, né? Uma divisão interna. Então essa segregação ela vai acontecer quando a gente ingere o alimento, o nosso corpo assimila esse alimento, né? Toma parte, né, desse alimento, e a gente não faz uma separação que apenas exclui, né? Onde a gente joga para fora do nosso organismo aquilo que não nos serve mais. Sim, a gente faz esse processo também, mas é muito importante aqui validar, né, que a gente também faz um processo de assimilação, né? A gente assimila os nutrientes, a gente guarda, né? A gente usa isso que a gente guardou para nossa manutenção, né? Para nossa manutenção do nosso processo vital. Então eu queria que agora a gente pensasse um pouquinho de cada pontinho que eu trouxe aqui pra gente conversar sobre a antroposofia e os 12 sentidos e unir isso à teoria de integração sensorial. A teoria de integração sensorial, ela é uma teoria que propõe, né, que o nosso corpo ele se organiza através dos nossos sentidos e que se por algum motivo um desses sentidos ele não está funcionando muito bem, às vezes ele pode não estar absorvendo bem o que está vindo de fora, às vezes ele até absorve bem, mas quando chega aqui dentro ele não faz um bom processamento dessa informação até o nosso cérebro, né? Então a gente pode ter muitas vezes algumas dificuldades, né? Ou de absorver ou de processar, né? De receber essas informações. E aí isso vai interferir na maneira como a gente se comporta com o mundo, né? Então, para algumas crianças, muitas vezes pode ser difícil tocar nos alimentos, né? Antes eu estava falando de quando nós adultos não deixamos a criança tocar e sentir, mas também a gente pode ter crianças que os pais super incentivam, né? Que a criança pegue, que a criança toque e que ela tem essa resistência. Às vezes ela tem essa resistência porque nunca foi oferecido a ela essa oportunidade.
mas às vezes também já foi oferecido e mesmo assim ela tem uma resistência. E quando ela tem essa resistência, a gente percebe que muitas vezes é uma dificuldade de processar aquela informação, né? Então, quando eu toco o alimento, não quero sentir ele porque me causa um certo estranhamento. Então, às vezes a criança encosta, põe a mãozinha lá, né? A mãe e o pai incentivam que ela sinta, né? Que ela sinta a textura, a qualidade do alimento. E ao encostar, a criança, né, tira, recua a mão. Então isso muitas vezes pode vir de uma sensibilização, né, nessa região do tato, das mãos, e aí ter essa dificuldade de perceber essa textura de uma maneira agradável, né? Então isso pode me incomodar, para essa criança vai incomodar às vezes muito mais do que me incomoda, do que te incomoda, mas esse é uma situação que a gente chama, né, de processamento sensorial. Eu fico muito sentida quando as pessoas falam que é frescura, né? Que a criança tem nojo, que ela não gosta de pegar. Por quê? Porque a gente precisa ter esse conhecimento dos nossos sentidos, né? A gente não se relaciona com as coisas de uma maneira tão superficial, assim. Todos os movimentos que a gente faz na vida são profundos, né? Então, quando eu pego um alimento e eu sinto, eu tenho prazer em tocar, é uma relação profunda que eu tô fazendo. Se eu não consigo fazer isso, não é por um simples nojo, né? Não é por uma simples frescura. Muitas vezes é porque realmente a minha pele encosta naquela informação, né? Às vezes eu até percebo um pouco, mas eu não consigo aprofundar porque essa informação me assusta. Ou às vezes eu pego, sinto, mas não percebo ela completamente, né? Que não tem tanto efeito. Então, às vezes o processo que acontece lá dentro vai ser diferente. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente entender também quando a criança ela tem essa dificuldade, né, de encostar a mão, de pegar, de sentir não só com o alimento, com outras texturas, com outros objetos também, mas aqui como a gente está focando no alimento, né, eu tô trazendo essa informação. Então eu queria muito que a gente tivesse essa noção, e existem maneiras, né, que a gente pode ajudar a criança a restabelecer. Então o trabalho de integração sensorial, que é exercido pelos terapeutas ocupacionais, ele devolve esse equilíbrio. Eu gosto de falar que é um trabalho de equilíbrio, onde a gente ajusta, né, ajuda a criança a fazer um ajuste de todos, né, de todos esses sentidos e de manter eles em equilíbrio para que ela possa se organizar e se relacionar com esse mundo externo de uma maneira mais saudável, né? Então eu queria te dar algumas dicas que podem ser muito úteis nesse processo, né, para crianças que ou estão iniciando, né, a introdução alimentar, ou crianças que já iniciaram, mas que apresentam alguma dificuldade em relação a sentir, a perceber os alimentos, ou crianças até que já estão em processos avançados, mas eu sempre acredito que é possível, né? E é muito importante que a gente trabalhe com essa mentalidade de que, apesar da gente falar dos sentidos, né, de maneira, por uma questão didática mesmo, a gente fala, então agora eu tô falando do tato, agora eu tô falando do olfato, agora eu tô falando da visão, mas assim, gente, no nosso corpo tá tudo integrado, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente restringe tanto quando a gente permite que a criança sinta o alimento apenas pelo paladar. Porque você pode estar dando essa oportunidade dela sentir o alimento apenas pelo paladar, mas o corpinho dela tá ali na hora, né? Com a visão, com o olfato, com o tato ligado, né? Aceso ali para funcionar. Às vezes é só uma mera questão de realmente de dar essa oportunidade. Então os sentidos, eles funcionam o tempo todo, né? Ou um ou outro, às vezes pode não funcionar, como eu estava explicando, né? De uma maneira mais equilibrada, e aí a gente vai buscar ajuda para trabalhar com isso. Então eu queria te dar algumas dicas que podem ser feitas em casa, né, e que principalmente dentro da rotina da alimentação, que eu acredito que vão contribuir muito para que esses sentidos estejam mais equilibrados e que isso tenha uma interferência muito positiva na alimentação. Então vamos lá.
Quando a gente começa, né, a introdução alimentar, quando a introdução alimentar ela chega no momento, nesse momento a criança, o corpo dela, ele já está pronto, né, para mastigar, ele está pronto para deglutir, ele está pronto para fazer uma digestão legal da comida. Então, assim, a gente precisa ter paciência, porque são processos acontecendo, né? E vale a pena, gente, vale a pena a gente deixar que eles recebam, né, todas essas informações sensoriais que vêm dos alimentos. A textura, a temperatura, o cheiro, a forma, a cor, né? Tudo que a gente pode relacionar com esses sentidos e com os alimentos, né? Quanto mais a gente deixar as crianças vivenciarem isso, melhor vai ser para elas, mais elas vão ter condições de estabelecer uma relação prazerosa, uma relação leve, né, com a alimentação. Nesse período também que a criança está aprendendo a se alimentar com nós adultos, ela também está aprendendo a distinguir as texturas, né, a diferenciar as consistências. Então é muito importante que a gente ofereça para a criança diferentes texturas, diferentes consistências. Então tem algumas pessoas que têm o hábito de dar sempre as mesmas papinhas, da mesma forma, né, com a mesma consistência, com a mesma textura, com os mesmos sabores. Isso dificulta com que a criança faça esse reconhecimento, né? Que ela tome esse conhecimento do mundo exterior para o interno, o mundo interior, e aí depois fazer esse reconhecimento, fazer essa aceitação das diferentes texturas, das diferentes consistências, pode ser muito mais difícil. Então, quanto mais cedo a gente tem a oportunidade, né, de dar à criança a chance dela experimentar diferentes consistências, diferentes texturas, de entrar em contato com esse mundo exterior de maneiras diferentes, melhor vai ser, né? Tem uma coisa que a gente, principalmente a nossa geração, né, a geração adulta de hoje, a gente ouvia muito nas nossas casas assim: comida não é brinquedo, né? Com comida não se brinca. Isso trouxe, né, para nossa relação com a alimentação um peso. E aqui, gente, eu não tô falando, né, que a gente tem que tratar a comida como algo que não é sagrado, porque né, o alimento, ele é sagrado, ele vem da natureza, né, a gente precisa dele para sobreviver. Então a gente precisa sim ser muito cuidadoso com o alimento, mas a gente também precisa trazer leveza para essa relação, né? E muitas vezes permitir que a criança brinque com a comida, né? Que ela tenha contato, então, por exemplo, com bolinhas de purê, né? E que ela possa brincar com isso, experimentar, que ela possa sentir. Muitas vezes ela vai pôr até na boca, né? Mas a ideia ali não é comer. A pressão não é vamos comer agora o purê. Não, vamos brincar. Vamos fazer uma bolinha, brincar, né? Como se fosse massinha. A gente tem tintas que podem ser feitas de vegetais, beterraba, couve, cenoura, morango, que são vegetais, né? Que tem uma cor mais forte, que até só da gente lavar, né, ali na pia, a nossa mão já fica manchada com aquele vegetal. Então a criança, você cozinhar, bater esse vegetal e deixar a criança fazer uma pintura, aí ela pode passar no corpo, sentir, né, conhecer o alimento de outras formas, que não seja só no momento da alimentação, também contribui muito para que ela possa assimilar depois esse alimento e realmente criar essa leveza, né, na relação. Uma outra questão é comer sem pressa, né? O tempo, ele também interfere nos nossos sentidos, né? Quando a gente pode olhar para as coisas com mais cuidado, quando a gente pode tomar tempo para olhar, quando a gente pode tomar tempo para sentir o cheiro, para tocar, né? A gente consegue também estabelecer relações que com a pressa a gente não consegue, né? E muitas vezes na correria do dia a dia a gente dá pouco tempo para a criança comer, né? E também muitas vezes a gente compara o tempo da criança comer com o nosso tempo de adulto, com o nosso ritmo, e gente, não é igual, né? É muito diferente. A criança precisa de muito mais tempo, porque tá tudo muito novo ali funcionando, né? Tem muita coisa para ela aprender. Então
né? Na medida do possível, quanto mais a gente puder ser paciente, compreensivo com as crianças nesse aspecto do tempo, mais também a gente vai contribuir para que elas possam ter uma relação prazerosa com a alimentação na primeira infância, né? E um outro aspecto é usar nesse momento da alimentação como um momento de celebração, né? Reunir as pessoas da família, estarem juntos ao redor da mesa, né? A gente abandonar um pouco as tecnologias, a TV, o celular, o tablet, para que a gente possa, através da alimentação, entrar em contato com esse mundo exterior que é o alimento, mas também entrar em contato com esse mundo exterior de socialização, de interação, que são os outros seres humanos, né? Senão a gente fica isolado de tudo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, dessas noções um pouco mais básicas sobre a antroposofia, sobre os 12 sentidos, sobre a integração sensorial, e que isso possa contribuir muito com vocês para esse processo, né, de alimentação na primeira infância. Então eu queria te convidar para me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, é Mariana Lacerda Oficial. Tem sempre novidades sobre a primeira infância lá, inclusive essa semana eu lancei meu e-book sobre desfraude, eu te convido a conhecer, né? E eu espero que a gente continue mantendo contato. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que eu falei aqui, pode me procurar nas redes sociais, pode mandar mensagem, pode perguntar, né? Eu estou à disposição para a gente ampliar os nossos conhecimentos sobre os sentidos e a alimentação na primeira infância. Foi um prazer falar para vocês. Um abraço!